Fala, meus amigos, aqui é o Eduardo Felipe do Jogada Histórica. Espero que tenha gostado aqui da câmera mais aberta. E hoje eu tô aqui para falar desse jogo aqui, ó. O excelente Barcelona, lançamento da Mosaico. Mosaico cedeu aqui essa cópia pra gente fazer um review, né? E, cara, eu gostei demais do jogo, demais. E eu tô aqui com ele armado aqui, né? Um setup feito aqui para te mostrar o que eu achei do jogo. Falar brevemente como o jogo funciona e eu acho que vocês vão gostar muito. Mas antes, eu quero pedir, se não segue ainda o canal no Instagram, segue lá. Se ainda não se inscreveu aqui no canal no YouTube, se inscreve, curte o vídeo, essas coisas todas, beleza? Então, vamos lá, que eu vou mostrar aqui pra vocês como funciona o Barcelona e dizer o que eu achei. Vamos lá. Bom, pessoal, o Barcelona é o seguinte, né? Tô mostrando aqui o setup pra vocês, tá? Esse aqui é o tabuleiro pessoal, esse aqui é o tabuleiro do jogo, isso aqui são as construções, esse é o tabuleiro extra, as etapas da Sagrada Família, recursos, aqui alguns trabalhadores não, cidadãos que eu separei aqui para mostrar de exemplo, e o saquinho aqui dos trabalhadores, beleza? Cara, então eu vou mostrar para vocês como que funciona, tá? Barcelona é o seguinte, tá? Nós estamos, primeiro, né? Nós estamos construindo Barcelona, tá? Nós estamos urbanizando Barcelona no século XIX, porque até então Barcelona era uma cidade murada, extremamente apertada, tá? As construções, as ruas eram extremamente apertadas, e isso era bem ruim, né, para a qualidade de vida, né, das pessoas. E então, né, alguns arquitetos, o principal dele é o Ildefonso Cerdà, não sei se eu estou falando o nome dele correto, mas aparecendo aqui as coisas, mas esse carinha que tá aqui, ó, aparecendo aqui, beleza? Então, principalmente ele, né, esse carinha daqui, ó, vou mostrar aqui na peça aqui pra vocês, esse senhor aqui, tá? Ildefonso Cerdà. Ele foi um dos principais urbanistas aí, né, que estavam trabalhando na reconstrução, na reurbanização de Barcelona, e a gente está ajudando ele, né, nessa reconstrução. E é isso, tá? Esse é o tema de Barcelona. Enquanto eu estiver explicando, eu vou falar mais algumas coisinhas sobre o tema. Mas é o seguinte, aqui a gente tem nosso tabuleiro pessoal, tá? E eu vou explicar aqui os detalhes deles e como é que a gente joga. É o seguinte, a gente começa o jogo com o nosso tabuleiro pessoal, dessa forma, organizado, e 2 cidadãos, tá? Os cidadãos, eles são divididos em 3. Então a gente tem 3 tipos de cidadão. A gente tem esses verdinhos aqui, que é a classe mais baixa. A gente tem esses rosas, que são a classe média. E os azuis, que são a classe alta. Como eu falei, Barcelona era murado, né? E essa reconstrução foi atraindo pessoas de diversas classes. E o que a gente tem que fazer, tá? Na primeira... Como é que é o turno de cada jogador, né? O Barcelona, ele dura uma quantidade variada de turnos. Ele vai durar 3 pontuações, que são essas pontuações aqui, tá? E na vez de cada jogador, tá? Um jogador, ele vai pegar 2 cidadãos que ele tem, vai escolher como que ele quer colocar esse cidadão, se ele quer colocar ele, né, qual cidadão que ele quer colocar em cima e qual que ele quer colocar embaixo. E ele vai escolher um dos cruzamentos da cidade, tá? Ele vai pegar e vai colocar o seu cidadão num cruzamento da cidade, certo? Quando ele coloca no cruzamento da cidade, ele vai colocar ali, tá, no cruzamento, e vai fazer as ações que estão no final das ruas. Nesse caso aqui, ele colocou aqui, ele tem que pagar uma moeda, os recursos estão aqui, nossos recursos são moedas e tecido. Então ele colocou aqui, ele tem que pagar uma moeda, ele vai colocar aqui, vai pagar uma moeda e vai poder fazer as 3 ações. A ação do bonde, a ação de colocar ruas largas e a ação de colocar ruas estreitas, certo? Então, a primeira coisa que ele vai fazer é
colocar dois cidadãos numa interseção e realizar as ações, né, do final das ruas, certo? As ações são o seguinte: a gente pode colocar uma interseção. A interseção são essas construções que a gente tem aqui, e essas interseções a gente bota bem aqui, né, como o nome diz, no cruzamento das ruas. Qual é a vantagem disso aqui? Se o jogador for realizar uma ação de botar na interseção, ele colocar na interseção de um jogador, o jogador ganha o bônus que está no tabuleiro dele, tá? Então, voltando aqui onde eu coloquei, essa ação aqui é a ação de botar interseção. Colocou a interseção, você ganha todos os bônus que estão nas ruas ligadas à interseção que você colocou. Então, nesse caso aqui, botei essa interseção, eu posso subir um na trilha do Serdar e ganho um tecido, beleza? A ação da interseção é isso. A ação de construir, voltando, a ação de construir uma rua estreita, você vai ver aqui no teu tabuleirinho pessoal, a gente tem aqui as ruas estreitas e as ruas largas. Você vai pegar duas ruas estreitas e vai colocar no tabuleiro. Para cada rua que você colocou, você vai ganhar um ponto por outra rua já adjacente. Então aqui eu coloquei um ponto, tá? Coloquei uma rua, ganhei um ponto. Aqui eu botei outra, eu ganhei mais 2 pontos, ok? E quando eu coloco, eu ganho também o benefício que está aqui. A ação da rua larga, eu pego aqui no meu tabuleiro pessoal uma rua larga e coloco nos espaços destinados às ruas mais largas, que são os cruzamentos, o cruzamento principal aqui, tá? Do centro, na vertical e na horizontal e na diagonal. Então eu posso pegar e colocar aqui, tá? Se já tivesse uma rua de outro jogador aqui, eu ganharia 2 pontos pela essa rua que eu coloquei, mais 2 pontos por outras ruas que tivessem ligadas à rua que eu acabei de colocar. E como sempre, colocou num local que tenha um bônus, você ganha imediatamente aquele bônus. Essa é a ação de colocar ruas, certo? Então, essa é a ação de colocar ruas. Então, você vai colocar o teu cidadão no meio, né, num cruzamento, e vai realizar as ações em volta, certo? A gente tem outros tipos de ação, que é colocar um paralelepípedo, que é essa ação aqui de cima, tá? O paralelepípedo, ele tá no teu tabuleiro pessoal e você vai remover ele, liberando mais espaços para novos recursos, porque os espaços são limitados. É igual o Red Cathedral, você tem um espaço limitado para guardar seus recursos. Então você tem que liberar esses paralelepípedos para poder guardar, poder ter mais espaço para guardar teus recursos. Quando você tira um paralelepípedo, você pode vir aqui nesse tabuleiro extra e colocar ele em qualquer lugar adjacente a um paralelepípedo já colocado. No caso aqui, já vem um impresso, então onde você colocar, você ganha um bônus. Aqui você ganha uma moeda, ganha um tecido, sobe um na trilha de Serdar e etc. Ok? Então, fazendo a ação do paralelepípedo, você coloca em algum lugar aqui, faz a ação. Aqui eu ganhei um ponto na trilha de Serdar, ela começa aqui, tá? E eu subo um ponto, tá? E é isso. Essa ação é a ação dos serviços públicos. A gente pode pegar um dos serviços públicos que tem aqui no tabuleiro auxiliar, né, no tabuleiro extra, e o serviço público ele te dá um bônus imediato, como por exemplo, esse aqui, que te permite avançar em 2 na trilha da Sagrada Família. Ganha 10 pontos imediatamente e 2 pontos na trilha de Serdar. Você sempre vai pagar 3 pontos pelo primeiro, e o próximo jogador vai pagar 2 e o próximo vai pagar 1. Você não pode ter a mesma construção pública, né, o mesmo serviço público construído. Então, você sempre vai pagar o mais caro, mas vai ganhar mais ponto, ok? Então, serviço público, você pagou, botou aqui do lado do teu tabuleiro, ganhou o bônus, ganhou os pontos, avançou na trilha de Serdar e você vai virar ele pro outro lado, tá?
O que é esse bônus aqui da Sagrada Família? É a igreja, a Catedral da Sagrada Família. É uma catedral que está em construção até hoje, em Barcelona, e você vai poder escolher aqui. Só que quando você avança na trilha da Sagrada Família, você vai mover esse pininho que está aqui. Então, sempre que você tiver que ultrapassar um espaço vazio porque você avançou, nesse caso aqui 2, você vai poder escolher uma construção do nível que você ultrapassou. Nesse caso aqui, nível 1. Então eu vou poder pegar uma construção aqui de nível 1. São 4 tipos diferentes, você pode escolher. Você vai ganhar o bônus que está aqui, que é 2 pontos nesse caso, e mais 1 na trilha de Cerdá. Vai colocar aqui, viradinho, para o outro lado, para dizer que você já construiu uma etapa da Sagrada Família. Tá ok? Então, essa é a ação de serviços públicos. Essa outra ação aqui é a ação do modernisme. Modernisme era como é que eu vou dizer? Um movimento artístico, né, e arquitetônico, que foi ficando muito famoso ali no século XIX, e o modernismo vai te permitir pegar um desses tilezinhos aqui, e esses tiles você vai pegar e vai colocar aqui no teu tabuleiro pessoal. Eles são de graça, eles vão te dar pontuações no final do jogo, mas para colocar no teu tabuleiro pessoal, a partir do segundo você tem que pagar um custo, tá? O primeiro é de graça. E esses tiles, eles vão te dar pontos no final do jogo, tá? E por enquanto eu vou deixar esse aqui, tá? Esse aqui ele vai me dar 2 pontos por interseção que eu construí, tá? No final do jogo, tá? E eu vou explicar o que mais você faz com os tokens do modernismo. Esse aqui é simples, te dá 3 pontos de vitória e um tecido, 2 moedas. Esse aqui eu já expliquei, você constrói 2 ruas pequenas, 2 ruas estreitas. Esse aqui, essa ação, você sobe 2 na trilha do Cerdá. E essa ação aqui, você faz um upgrade, tá, na pontuação do modernismo aqui do seu tabuleiro pessoal, certo? E como que isso aqui funciona? No final do jogo, você vai ganhar, se esse seu token está aqui, você vai ganhar 2 pontos por peça de interseção que você construiu aqui no tabuleiro principal. Mas se você já tiver feito o upgrade, ou seja, subido o cubinho para cá, você vai contar essa pontuação aqui e vai multiplicar por 2, porque esse cubinho já está aqui, ok? Então, os outros níveis, você multiplica por 2, por 3, por 3 e por 4. Tá? Então, essas são as ações principais do jogo. Depois que você colocou, né, a sua peça de cidadão aqui, tá? E realizou as ações, você tem o direito não, você é obrigado a fazer uma construção, tá? Na primeira rodada do jogo, dificilmente um jogador vai conseguir fazer uma construção, tá? Por quê? Os outros jogadores vão colocando os seus cidadãos aqui, certo? No tabuleiro. Então, conforme a partida vai rolando, e cada jogador tem que fazer uma construção, se possível, tá? Depois que o jogador realiza a ação, ele pode escolher uma dessas construções. Elas são construções de nível 1, 2 e 3. Você vê que ela tem essas diferenças aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui do ladinho, ó, para vocês saberem qual é a figura de cada uma, tá? As figuras são iguais. Quando você vai fazer uma construção, você tem que atender um pré-requisito. Nesse caso aqui, são 2 cidadãos de qualquer cor e você vai ganhar 1 ponto na trilha de Cerdá. Por que esse aqui vai ganhar 1 ponto? O Ildefonso Cerdá, ele planejou, tá, os quarteirões de Barcelona para ter 2 construções, né, em cada lado do quarteirão e um grande espaço de natureza, né, arborizado. Tá? Então essa foi a ideia dele, então a ideia original dele. Então quando você constrói esse aqui, você precisa de 2 cidadãos e você ganha 1 ponto. Como que você faz a construção? Você vai escolher um quarteirão. Isso aqui é um quarteirão, isso aqui também é um quarteirão. Quarteirão é um espaço quadrado entre 2 ruas, ok? Esse é um quarteirão nos conceitos do jogo. Então, quando você vai construir, você escolhe um quarteirão
que cumpra os pré-requisitos. Nesse caso aqui, um cidadão de cada cor. Você vai retirar esses cidadãos aqui, os do topo, e pronto, construiu. Esses cidadãos que você retirou, eles vão vir para essa trilha aqui. Então, eu tirei um cidadão rosa, que é um cidadão de classe média, e um cidadão azul, que é um cidadão de classe alta. E eu vou colocar eles aqui. Quando eu faço uma construção, coloco os cidadãos aqui, eu vou ganhar uma quantidade de pontos igual o menor número visível em toda essa trilha, ok? Então, aqui nesse caso, eu ganhei 2 pontos. E uma vez que eu coloquei o meu cidadão, uma vez que eu fiz a minha construção, eu pego um token de construção e coloco aqui para marcar que essa construção é minha, certo? Você pode fazer construções em cima de outras se você cumprir o pré-requisito. Nesse caso aqui, as construções de nível 2 exigem um cidadão de classe média e um cidadão qualquer. Você ganha 1 ponto na trilha da Sagrada Família, mas perde 1 ponto na trilha de Serdar. Por quê? Porque essas construções já são de 3 lados. E essa não era a ideia inicial do Serdar. Mas como a população da cidade estava crescendo muito, inclusive com cidadãos de uma classe social melhor, né, os arquitetos acabaram cedendo às pressões e construindo quarteirões maiores. Não era a ideia inicial do Serdar, por isso você perde 1 ponto na trilha dele. Mas você pode construir. Então, nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, você poderia... Vamos fazer um outro exemplo aqui. Nesse caso aqui, você poderia construir aqui, certo? Você precisaria de um cidadão de classe média e um cidadão qualquer. Você construiria aqui e eles sairiam e viriam para cá, ok? Eu falei anteriormente que ganharia 2 pontos, mas na verdade ganharia 1 só, porque é o menor número à amostra, tá? Eu poderia construir em cima do que já está aqui. Pagaria o mesmo custo e o jogador que construiu botaria uma pecinha dele aqui em cima. Você, obviamente, não pode construir, né, um nível menor em cima de um maior. Eu não poderia construir... Tem aqui um de nível 2 construído, construir um de nível 1 aqui em cima, tá? Obviamente. E as construções de nível 3, elas são mais caras, elas precisam de um cidadão de classe alta e 2 cidadãos de qualquer classe, mas elas te dão 7 pontos, avançam 2 na trilha da Sagrada Família e você perde 2 na trilha do Serdar, porque já é um quarteirão totalmente fechado, que vai completamente contrário às ideias que o Serdar tinha de urbanismo em Barcelona. E você pode também construir esquinas, que são essas construções daqui. As esquinas são padrão, elas só precisam de 2 cidadãos, qualquer cor, e você constrói aqui, mas você vai pegar as esquinas, né, os valores que estão tocando as quinas aqui da esquina. Então ela poderia pegar um daqui, ou um daqui, certo? E é assim que você vai jogando, tá? E você vai sempre verificar, depois da sua rodada, se uma pontuação foi acionada. Se a qualquer momento, qualquer uma dessas trilhas aqui chegar até o final, ou seja, se completar, a gente realiza a pontuação que está aqui, tá? Esse caso foi sorteado, esse aqui você vai ganhar 2 pontos por tecido, no máximo 5 tecidos, então você ganha no máximo 10 pontos. E você sempre vai fazer essa pontuação aqui. Se você tiver, por exemplo, 5 tecidos, você vai ganhar 10 pontos e vai multiplicar pelo local que você está na trilha de Serdar. Então, por exemplo, chegou na hora da pontuação aqui, eu tenho 3 tecidos, estou ganhando 6 pontos, certo? E a minha multiplicador está aqui na trilha de Serdar vezes 3. Então eu fiz 6 pontos, vou ganhar 18 pontos, certo? E, gente... eu esqueci de falar de uma ação muito importante, tá? Que é a ação do bonde, tá? Eu expliquei todas essas ações e esqueci de explicar a ação do bonde, que é uma ação muito bacana. A ação do bonde é o seguinte: você tem o teu bonde aqui, tá?
que é esse bondezinho simpático, ok? E aqui você tem os seus passageiros. A ação do bonde é o seguinte, você vai fazer sempre que você colocar na diagonal. Então você vai pegar seu bonde e simplesmente vai botar ele em qualquer rua. Colocando em qualquer rua, tá? Você pode botar um passageiro aqui, que você vai sempre tirar mais do espaço mais à esquerda, pagando o custo. Sempre que você botar um passageiro, você pode realizar a ação daquela rua, ok? Uma vez que o seu bonde já está no tabuleiro, sempre que você fizer ação de bonde, você pode andar até 2 espaços. Então você pode fazer curva, inclusive. Então você pode andar 1, 2. E se por acaso você parar na rua de um jogador, no caso aqui 1, 2, tá? Aquele jogador vai pontuar como se ele tivesse acabado de colocar aquela rua ali. Então, se aqui já tivesse uma outra rua aqui, se eu coloquei um passageiro aqui, eu vou pontuar como se eu tivesse acabado de botar essa rua. Ou seja, eu vou fazer 1, 2 pontos. E o seu passageiro fica aqui, tá? Eu dei esse exemplo com o meu próprio trilho, mas os seus próprios trilhos não contam nesse espaço que você anda. Então, você anda até 2, você passar pelas suas próprias ruas da sua cor não conta. Então, nesse caso, eu poderia andar 0, 0, 1, 2, certo? Desculpa, gente, eu esqueci de falar a ação do bonde, porque ela fica escondidinha aqui no canto, ela não fica aqui nessa lateral como as outras, certo? E, gente, no final do jogo, o jogo vai terminar quando acontecer todas as pontuações. Quando acaba uma pontuação, a gente limpa todas esses tokens do modernismo, a gente reseta o Serdar, certo? E a gente vira essa pontuação. Novos cidadãos que forem colocados aqui vão sendo colocados nos espaços da pontuação que já foi feita, mas a próxima pontuação só vai ser startada quando uma nova trilha dessa segunda parte aqui for completada, certo? O mesmo vale para a terceira. Concluiu a terceira pontuação, a gente faz a pontuação final. A pontuação final é simples, gente. A gente marca pontos por espaços liberados de passageiro, pontos por espaços liberados de paralelepípedo e as pontuações daqui do modernismo, tá? E, gente, é isso. Esse é o Barcelona. Espero que tenham gostado. E é isso, pessoal. Essas foram as regras do Barcelona. Numa explicação muito rápida, tá? Muito rápido mesmo, só para falar minhas impressões do jogo. Cara, eu gostei demais do Barcelona. Eu achei um jogo muito bom. Ele tem muita coisa para você fazer, mas não são coisas complicadas de se fazer. Ele não tem regras complexas, mas ele tem uma complexidade estratégica muito boa. Eu adorei muito o jogo. O Mosaico tá de parabéns por ter trazido esse jogo pro Brasil. É um jogo muito bom, divertido, tá? Ele tem um tempo razoável aí, a gente jogou em 1h30, mais ou menos, com 3 pessoas, e gostei bastante. Ele parece rodar muito bem com 2 pessoas também, porque joguei com 3 pessoas e foi ok. E além de ser divertido, bem estratégico, é um jogo muito bonito. Eu gostei demais do Barcelona, ele fica bonitão da mesa, né? E você pode ver essas fotos também lá no Instagram do Jogada Histórica. Gente, valeu por ter assistido o vídeo até aqui, e mais uma vez, obrigado aí, Mosaico, pela força. Valeu!